o Evangelho e a nossa prática profissional. E se eu pudesse resumir a descrição do Evangelho em um versículo, nós poderíamos usar o nosso famoso versículo João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é grato pelo Evangelho? A descrição do Evangelho é essa: Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu. Ele olhou para o mundo, Ele olhou para todos nós, caídos, rebeldes, que nos afastamos dEle, contaminado pelo pecado. Ao invés de Ele olhar e falar, eu vou fulminar, eu vou enviar todo mundo para o inferno, Ele deu. Ele veio, Ele encarnou, Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele morreu naquela cruz, Ele nos declarou justos, santos, e prometeu que irá voltar para nos dar um corpo glorificado e restaurar todas as coisas. No reino de Deus não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá câncer, não haverá depressão e nem suicídio. Essa é a nossa esperança bendita. Então, se a gente pudesse resumir o Evangelho em um versículo, nós poderíamos usar João 3,16. Agora, nós estamos falando hoje aqui sobre como é que é a prática de um profissional que crê e vive o Evangelho. Ok, então eu entendi o Evangelho, essa notícia maravilhosa de o Senhor restaurando todas as coisas. Agora, qual que é a prática a partir disso? Eu sou um médico, eu sou um enfermeiro, eu sou uma psicóloga, eu sou um nutricionista, eu sou um educador físico. Qual é a prática? E se a gente pudesse usar um versículo para resumir a prática do Evangelho, ou usar uma palavra bem bonita, né, porque eu estou no meio de profissionais, né, a praxis do Evangelho. Qual seria a prática do Evangelho resumida em um versículo? Seria até o final de Atos 20, 35, em que Paulo ele está citando as palavras de Jesus. Então, Paulo diz o seguinte, que Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Se pudéssemos resumir a prática de alguém que vive a partir do Evangelho, esse seria o versículo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Como profissionais evangélicos, profissionais que foram tomados por uma notícia, afetados por uma notícia e que têm uma cosmovisão dessa notícia, qual é a nossa, o slogan da nossa vida? Melhor é dar do que receber. Douglas, o que isso significa? Significa que quando alguém senta no consultório, ele não está sentado ali para eu arrancar algo dele, ele está sentado ali para receber algo de mim. Quem está entendendo? Então eu não organizo as coisas para tomar, porque eu não sou um cobrador, eu sou alguém que foi alcançado pelo Evangelho, eu sou um devedor. Então sentou alguém na minha frente, eu estou em dívida. Porque alguém depositou muito mais do que eu mereço na minha conta, e agora eu sou um eterno devedor do amor a todo mundo que eu encontrar. Essa era a prática de Cristo. Então, nós fomos chamados, gente, e eu vou sempre deixar aqui uma mensagem subliminar, tipo, lembra que aparecia Jequiti assim? Jequiti. Uma mensagem subliminar. Nós fomos chamados para ser como Jesus. Nós fomos chamados para ser cópias de Jesus. Pegou? Né? Nós fomos chamados para ser cópias de Jesus.com.br. Né? Nós fomos criados para ser como Cristo. É interessante você ler Gênesis 1:26, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E aí o que nos explica bem esse texto é Colossenses 1:14. Ele é
a imagem do Deus invisível. Então, peraí, se eu fui criado para ser a imagem de Deus, e Cristo é a imagem de Deus, eu fui criado para ser como Cristo. Então, quando Jesus vem e anda entre nós, Ele está dizendo para nós, era assim que vocês deveriam estar vivendo. Essa daqui é a essência de vocês. O nosso propósito em cada uma das nossas profissões é entregar a nós mesmos. É entregar a nossa vida, é entregar os nossos dons. Então o poder que vocês têm não é do remédio que vocês podem receitar. O poder de cura é entregar você. É entregar-se de verdade. Porque todas as outras relações que as pessoas têm, há uma agenda escondida para arrancar deles algo. Não tem almoço grátis, meus amigos. Não tem. E qual é a praxis, a prática, quando eu encontro um profissional tocado pelo Evangelho, é que ele não tem essa agenda escondida, porque tem um slogan dentro dele, uma tatuagem no coração dele: melhor é dar do que receber. Porque eu estou encontrando um profissional que nada mais falta para ele. Ele já recebeu tudo. Ele já foi abençoado em todas as coisas, nas regiões celestiais, e não tem mais nada que falta para ele. Então ele está sentado naquele consultório para dar. E dar o quê? Dar a sua essência. Dar quem ele é. Dar de quem ele é. E tem um versículo, e eu quero que você abra isso comigo, Lucas 9, 23. Bem conhecido nosso, Lucas 9, 23. Que me causa um conflito. Que me causava, melhor dizendo. Diz assim, Lucas 9, 23. Quem achou aí? Diga: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Que isso, gente? Lucas 9, 23. Abre aí no seu celular. Diz assim, ó. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu tinha um conflito em relação a isso aqui, em relação a esse versículo, ou essa declaração de Jesus, e a psicologia, por exemplo. Por quê? Porque eu comecei a compreender com leituras, com a terapia, que o caminho do adoecimento tem a ver com um acumular de várias atividades que me sugam e que me causam estresse, que tiram de mim. É quando eu começo a preencher os meus dias com atividades que eu não quero fazer. É quando eu começo a estar em vários lugares que eu não quero estar, com várias pessoas que eu não queria encontrar. E a prática repetida disso me leva a esse adoecimento que muitas pessoas estão vivendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então eu comecei a compreender isso, e aí todas as vezes que o Cláudio me falava na terapia, você está cuidando do Douglas? Todas as vezes que eu lia em algum lugar, algum livro sobre saúde mental, isso é realmente o que você quer, isso que você está vivendo? Acionava uma sirene dentro de mim. Isso é antibíblico. Calma aí, Cláudio, cuidado, Douglas. Calma aí. O que eu quero? Não. O que o meu Jesus fala é que eu tenho que negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. Não interessa o que eu quero, você tem que estar lá. Não interessa quem eu gosto, eu tenho que ajudar os outros. Não interessa se eu quero fazer, não interessa se me faz feliz. Eu tenho que negar a mim mesmo e tomar minha cruz todos os dias. E aí um dia eu estava na terapia com o Cláudio. Eu falei: Cláudio, deixa eu te falar de um conflito no meu coração.
Porque quando você me fala algumas dessas coisas, me vem à mente, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então, o que significa isso? E ele me falou, ele disse assim, isso iluminou o meu entendimento. Ele falou: Douglas, para negar a si mesmo, você precisa saber o que você está negando. Em outras palavras, ele estava dizendo, você só tem como dar aquilo que você sabe que você tem. Então entenda uma coisa aqui hoje. O burnout não vem de nós darmos. O burnout vem de nós darmos o que não temos. Quem está entendendo? Então ninguém adoece por ter dado. Na verdade, isso é saúde para nós. Nós nascemos para entregar. Nós adoecemos quando começamos a entregar aquilo que não temos. Então, até para negar a mim mesmo, eu tenho que saber quem é o tal do mim mesmo. E o que o mim mesmo tem para entregar. Então, usando uma ilustração, seria mais ou menos assim: eu tenho aqui R$1.000, e aí você aparece com a sua demanda, e você fala: será que você poderia me ajudar com R$1.000? Está aqui. Só que sabe o que acontece amanhã? Eu tenho mais R$1.000. Porque essa é a graça de Deus sobre nós. E aí eu encontro alguém que precisa desses R$1.000, está aqui. E sabe o que acontece amanhã? Nós temos mais R$1.000. É como se renovasse sobre nós todas as manhãs isso que nós temos. E nós temos essa prática de dar. Mas de repente aparece alguém e fala: você não me ajuda com 10 mil? E aí tem gente fazendo empréstimo para ajudar os outros. Isso é burnout. É quando, por alguns motivos nós vamos conversar, eu começo a dar o que eu não tenho. E a entregar o que eu não tenho. Quem está entendendo? Então a pergunta nessa noite, para a gente ir para casa, é: o que você tem para entregar? A pergunta hoje é: quem é você? A pergunta é: qual sua essência criada por Deus? A pergunta é: qual o seu chamado? Agora, eu quero te falar uma coisa, hoje aqui, que para mim é o que nos impede de acessar essa essência e entregar. É o que nos impede de entender quem nós somos e os nossos limites, para que possamos ter uma entrega, um negue-se a si mesmo, real. Eu queria falar com vocês um pouco hoje sobre vaidade. Vaidade. Há um tempo o Senhor vem me falando comigo sobre isso e me batendo, e eu falei: Senhor, não vou apanhar sozinho. O que é vaidade? Vaidade é, uma definição aqui, ok? É o desejo de ser reconhecido e admirado pelos outros por suas qualidades físicas, intelectuais ou até mesmo espirituais. Vaidade é se preocupar demasiadamente com o olhar dos outros. Então, de novo, uma definição da palavra: vaidade é o desejo de ser reconhecido e admirado pelos outros por suas qualidades físicas, intelectuais ou até mesmo espirituais. Vaidade é se preocupar demasiadamente com o olhar dos outros. Se nós formos olhar em linguagem bíblica, vaidade é estar mais preocupado com a presença dos outros do que com a presença de Deus. Vaidade é desejar mais a aprovação das pessoas do que a aprovação de Deus. Então a vaidade, ela é resultado da dúvida que o pecado colocou em nós sobre o valor da nossa essência. Então, Johnny, presta o seu terno para mim aqui. Obrigado. Johnny, pega o microfone aqui. Obrigado. Será que cabe? Não, acho que não, né? Então é o seguinte, cropped, tá na moda. Agora um profissional da saúde aqui. Então, qual é a raiz da vaidade?
a raiz da vaidade é o seguinte: por causa do pecado, eu não acredito, eu tenho dúvidas do valor do Douglas em sua essência. Então, por ter dúvidas do valor do Douglas em essência, eu preciso criar um personagem que me faça acreditar que as pessoas vão me valorizar. Então eu preciso criar uma máscara, eu preciso criar um personagem para ser validado pelos outros, para ser amado pelos outros, para receber, olha essa palavra, glória dos outros. E esse personagem não tem tanto a ver com roupa, tem muito mais a ver com fala, tem muito mais a ver com postura, tem muito mais a ver com a forma que a gente se relaciona um com o outro. Então eu monto o personagem, por quê? Porque em essência eu tenho dúvida se esse Douglas aqui tem algum valor. Então, como eu não sei se eu apresentar para você o Douglas, você vai gostar, eu crio o doutor Douglas, eu crio o pastor Douglas, eu crio o PhD Douglas, eu crio os diplomas do Douglas, porque eu preciso criar essa casca de valor para ver se eu sou amado. Só que aqui nós temos um grande problema. Por exemplo, a palavra vaidade na Bíblia, algumas vezes é traduzido como vanglória. Por quê? Porque agora esse Douglas aqui, personagem, ele está buscando glória. Ele está buscando aplausos, ele está buscando validação. Mas quando eu recebo essa glória, a Bíblia chama de vanglória, que significa uma glória vazia. Por quê? E nós podemos dizer que é um vã amor. É uma vã validação. Por quê? Porque quando eu recebo o amor, eu recebo a glória, eu recebo o aplauso, eu recebo a validação, a minha essência sabe que não é o Douglas que você está amando, mas o personagem que eu montei. Quando eu chego em casa e eu deito e eu tiro o personagem, eu sei que aquele aplauso não foi para a minha essência, aquele aplauso foi para o personagem que eu montei. Quem está entendendo, gente? Então por isso que é uma glória vazia. Por quê? Porque não preenche. Seria mais ou menos assim, você lembra um filme que as crianças gostam muito, né? Que é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele é representado por um ator chamado Tom Holland. Então seria mais ou menos isso. Seu filho ama o Homem-Aranha. Seu filho é doido pelo Homem-Aranha. Seu filho gosta muito, compra tudo. Então você acha que o Tom Holland está em casa falando, nossa, como eu sou amado? Não! Ele sabe que aquele amor, aquele aplauso, aquela glória é para o personagem dele. E é por isso que nós temos atores bilionários tirando a própria vida. Mas poxa, você é aplaudido e amado por todos. Não, ninguém sabe quem eu sou. Ninguém sabe por baixo disso aqui quem na verdade eu sou. Está até apertado. E geralmente não serve o personagem que você monta. Geralmente ele incomoda. Então isso é vaidade. Deixa aqui. É essa a vaidade. E aí é o ponto, por quê? Porque quando você está lá no exercício da sua profissão, a pergunta do Evangelho é, você está entregando você? Aí você pode pensar assim, mas Douglas, se eu entregar eu vou perder cliente. Então, o problema da sua vida é ter cliente que você não deveria ter. Mas Douglas, vou dar o meu contexto, se eu entregar eu vou perder membro.
Então, mas o problema da sua vida é que tem gente na sua igreja que não era para estar, porque deveria descobrir quem você é de verdade, está lá por causa do seu personagem. E a gente começa, e eu caí, essa ficha caiu para mim um tempo atrás, por quê? Porque eu tenho habilidade, por causa da minha personalidade, para ser um camaleão e ficar agradando todo mundo, e eu fiquei cativando pessoas que não era para cativar. Por quê? Porque é só questão de tempo para você frustrar as expectativas dessa pessoa, porque ela estava ali, porque você pareceu ser, ao invés de você revelar quem você é, e se ela se afastar, não era a pessoa que era para estar perto de você. Quem está entendendo, gente? Porque ela está até muitas vezes ocupando um espaço de quem era para estar perto de você, se descobrissem quem você verdadeiramente é. Então está chegando a hora da gente começar a viver a nossa profissão a partir do Evangelho, que é entregar você. É entregar você. Vamos olhar um negócio aqui antes da gente encerrar. Gênesis 2, abre aí Gênesis 2. Eu quero te mostrar como vaidade é o resultado direto da queda. Gênesis 2. Verso número 24. Vamos ler o 2, 24, depois a gente lê o 3, aí a gente vai já direto no versículo 7, ok? Gênesis 2, 24 e 25. Diz assim, ó. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, olha o versículo do nada. Isso aqui, você fala, que é esse versículo? Não tem nada a ver. O que o autor, TDAH, colocou no versículo? Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, do nada ele fala de pelado aqui. Falando, Deus criou, maravilhoso, tirou, formou a mulher, trouxe romance. Do nada um versículo, estavam nus e não se envergonhavam. Então lembre-se, eles estavam nus, os dois lá, todos os dias o Senhor vinha. Quando o homem pecou, presta atenção nisso. Quando o homem pecou, ele saiu da presença de Deus e entrou na presença dele mesmo. E na presença do outro. Presta atenção, quando o homem pecou, ele saiu do lugar que era sob o olhar de Deus e entrou no lugar sob o olhar dele mesmo e sob o olhar do outro. Agora o temor dele não era o olhar do Deus de amor sobre ele, agora era o olhar dele mesmo em relação a ele. Agora era o olhar do outro sobre ele, mas qual o problema? O olhar dele estava contaminado pelo pecado, e o olhar do outro estava contaminado pelo pecado. Então quando ele olhou, ele não gostou do que viu. Porque agora ele olha e vê distorcido. Ele não consegue mais ver a essência da criação de Deus. Agora a cosmovisão dele está manchada. E ao olhar para si, ele se vê distorcido. Quantos aqui, gente? E eu não ouvi nem para levantar a mão. Se sente um impostor? Quantos aqui são convidados para as coisas e pensam assim, vão descobrir que eu não sou isso tudo. Vão descobrir que eu não consigo. Meu Deus, ele vai descobrir que eu não sei tudo o que ele acha que eu sei. Quantos aqui olham assim, ó, e faz, tá aqui. Se descobrirem, vão me rejeitar. Se souberem, vão me abandonar. É melhor eu fazer roupa para mim. Lendo isso, eu pensei em algo, que é mais ou menos assim, orgulho é viver sob o meu próprio olhar. Vaidade é viver sob o olhar do outro. Santidade é viver sob o olhar de Deus. Então orgulho é quando eu vivo na minha própria presença e eu sou quem determina o bem e o mal. Então o que é orgulho? É quando eu estou na minha presença, eu estou observando a minha vida e eu determino, você é bom, hein? Orgulho.
Ah, é verdade, Douglas. Esse pessoal que se acha bom é orgulhoso. Mas quando você está na sua presença e você olha e fala, você não presta, hein? Sabe como chama isso? Orgulho. Porque quem é você para determinar o bem e o mal? E o que é vaidade? É quando eu agora vivo sob o olhar do outro, na presença do outro, e o tempo todo está dizendo, será que os outros vão achar bom ou vão achar mal? O que o outro vai achar? É bom, é mal? E agora, quem dá a sentença do se eu tenho valor ou não, é o outro. E isso se chama vaidade. Mas as duas coisas nos levam a montar esse personagem. Porque o que é santidade? É viver na presença de um Deus de amor e deixar Ele determinar o que é bom e o que é mal. E quando Ele te criou, Ele olhou e falou, é muito bom. É muito bom aquilo que eu estou criando. Quando Ele nos cria, Ele nos vê em nossa essência. Então agora, esse homem, ele tem uma dúvida sobre o seu valor nu. Há uma dúvida se sem as coisas que eu fui adicionando, sem os diplomas que eu fui adicionando, sem o DR, o PR, o psicólogo, sem essas coisas, será que eu tenho valor sem tudo isso? Será que você tem valor sem o relógio, sem o carro, sem o bairro com portaria? Será que você tem valor sem os diplomas? Será que temos valor sem as nossas conquistas ministeriais? Será que temos valor nu? Sem esse monte de roupa que a gente foi colocando? E o que eu quero te dizer nessa noite é que não há poder nas nossas profissões enquanto elas forem nossas folhas de figueira. Enquanto você está usando a psicologia, a nutrição, o médico, o advogado, o que for, enquanto você estiver usando isso para montar um personagem, para ver se você consegue valor. Ela não tem poder enquanto for isso, porque o poder do Evangelho é você entender quem você é em Deus e manifestar isso na sua profissão. Então, ela não é o que te afirma quem você é quem você é que materializa na sua profissão. E é por isso que vai chegar um ponto e que alguém pode falar assim, cara, mas isso aí paga muito mal. Aí você vai responder, eu faria de graça, porque eu não tenho outra opção. Essa é quem eu sou. Eu sou obrigado a atender pessoas. São algemas invisíveis, porque é quem eu sou. Se eu sentar em algum lugar, eu começo a atender. Sim ou não? Eu sou. Então, medicina é uma materialização do que eu sou desde criança. Então, pastorear é uma materialização de quem eu sou. Então, a minha essência vindo para fora deveria ser sua profissão. E não sua profissão como uma folha de figueira cobrindo a dúvida que você tem se você tem algum valor em sua essência. Quem está entendendo? Então o que você faz precisa manifestar quem você é. Tem um personagem na Bíblia que exemplifica muito bem isso que a gente está falando, que é Jacó. Jacó, ele nasce com essa demanda de tipo assim, eu tenho que ser abençoado. Eu tenho que ser abençoado. Então ele já nasce puxando o calcanhar do irmão. Deixa eu nascer primeiro, porque quem nascer primeiro vai ser abençoado. E aí ele está nessa vida do ser abençoado. Então, ele está fazendo de tudo para o quê? Ser abençoado. E aí ele vai atrás e o irmão chega com fome. Ele já tem uma estratégia. Vou vender para ele essa sopa aqui, se ele me der o quê? A benção. E ele está tentando ser abençoado. E aí o pai dele vem e fala, estou morrendo, vou abençoar. O que ele faz? Monta o personagem. Porque Jacó não vai ser abençoado. Quem que vai ser abençoado? Esaú.
Então eu preciso pôr uma roupinha de Esaú aqui, ó, para ver se eu consigo pegar essa bênção. E ele monta esse personagem, e ele vai lá e o pai põe a mão na cabeça dele e tal, e ele se sente abençoado? Não, a vida dele piora, agora ele quer ser assassinado pelo irmão. Aí ele foge. Aí quando ele chega lá perto dos parentes dele lá, quem que ele vê no poço? Uma abençoada. Aí ele fala, não, benção agora é casar, meu amigo. Bem, agora eu vou ser abençoado, vou casar. Aí ele trabalha lá para casar, aí o sogro dele enrola ele lá, ele tem que trabalhar 14 anos pela mulher que ele quer e tal. E aí ele fala, agora casado eu vou ser abençoado. Mas você percebe que nada, que é tudo vanglória. E aí ele volta para resolver o problema com o irmão. E ele está voltando, e ele passa todo mundo do rio lá, e ele fica para trás e vai para o vale. E no vale ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro com Deus, e a Bíblia diz que ele luta com Deus, e ainda está amanhecendo já, o anjo vai embora, e Jacó segurou o anjo. E ele disse, você não vai sair daqui, enquanto você não me abençoar. E aí o Senhor vira para ele e fala, beleza. Qual que é o seu nome? Você vai usar a roupinha? Ou você vai me revelar a sua essência? Ou você vai falar a verdade de quem você é? E ele fala a verdade. Ele fala ainda, é uma verdade, mas ainda é uma distorção. Eu sou Jacó. Eu sou esse usurpador, eu sou esse cara que está tentando ser abençoado. Aí Deus responde, ele fala, então aí está o problema. O problema é que eu não abençoo essa ideia que você tem de você mesmo. Eu não abençoo Jacó, eu só abençoo Israel. Entenda uma coisa, naquele dia Deus não trocou o nome de Jacó para Israel. Deus contou para Jacó como o céu chama ele. Porque desde o ventre da mãe dele já estava profetizado que o mais velho serviria ao mais novo, porque o mais novo é que tinha algo que era escolhido por Deus. Então desde o ventre, o céu já estava dizendo, olha o Israel, olha lá o Israel, olha lá o Israel, olha lá o Israel. Só que ele estava vivendo com o nome que os problemas da família dele deu para ele. Então você vai ter que abrir mão dessa ideia que você sabe quem você é no seu diagnóstico, porque você comeu dessa árvore do bem e do mal, e deixar Deus falar quem você é. Qual é o seu nome? Você teria coragem de fazer essa pergunta? Senhor, qual é o meu nome? Para que eu manifeste na minha profissão quem eu sou. Qual é o seu nome? Quando o Senhor olha para você, quem Ele vê? O que Ele vê na sua essência? Sabe, tem um versículo, gente, que deveria sim nos arrebatar, que é em Efésios. Se não me engano, em Efésios capítulo número 1, que diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ah, Douglas, eu não tenho valor, olha o que eu fiz, olha o que eu escolhi, olha o que eu falei, olha isso aqui que aconteceu na minha vida, eu não tenho valor. Ele te escolheu antes de você ter feito qualquer coisa, falado qualquer coisa, pensado qualquer coisa, escolhido qualquer coisa. Por quê? Porque Ele não escolheu as coisas que você fez, Ele via a sua essência, e Ele escolheu esse aí. E salvação é quando Ele agora permite os nossos olhos se abrirem, para a gente ver o que Ele vê. Quem é você, cara? Para que você na sua profissão possa dar o que você tem. Quem você é. Sabe, uma vez eu aprendi com meu amigo Saulo Daniel, que tem uma coisa muito interessante na Bíblia, que é o chamado de Mateus, né?
Mateus era um cobrador de impostos, ele foi chamado para ser um discípulo de Jesus. E é uma passagem que está relatado em 3 dos 4 evangelhos. Então olha que interessante, Marcos vai relatar o chamado de Mateus. Aí não sei se você sabe, mas antes de chamar Mateus, ele chamava Levi. Deus tinha o costume, Jesus tinha esse costume de mudar o nome das pessoas. Dizendo, seu pai errou. Então antes ele chamava Levi. E aí Jesus chama ele de Mateus. Então Marcos 2:13 fala assim, de novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho do Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Então olha que interessante como Marcos relata. Marcos diz o seguinte, que Jesus estava passando, e de repente ele olhou e viu Levi, o filho do Alfeu. Então Marcos, ele vai falar do sobrenome de Levi. Ele fala, Jesus estava passando, ele viu Levi, que veio de tal família, nós não sabemos se o Alfeu era de boa fama, de má fama, mas ele coloca, ele estava sentado na coletoria, ou seja, estava fazendo o que não deveria, traindo o próprio povo, trabalhando com uma coisa que não deveria. Então Marcos vai falar, ele viu Levi, ele viu sua história, ele viu seu sobrenome, ele viu que você estava fazendo o que não deveria fazer, e mesmo assim, pela graça dele, ele o chamou, vem ser o meu discípulo. Olha isso. Aí a gente tem Lucas relatando. E Lucas relata assim, Lucas capítulo 5, verso 27. Queria chamar o tecladista aqui, por favor. Jeff, por favor. Fico mais espiritual com o teclado no fundo. Lucas 5, verso 27 diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. E lhe disse, siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Lucas, ele já é um médico, então ele não fala de filho do Alfeu, ele não está preocupado com a vila ali. Ele diz, depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Ele é enfático na profissão desse homem. E você sabe, publicano era aqueles que cobravam impostos, aqueles que trabalhavam para o inimigo, oprimindo o próprio povo. Era um judeu trabalhando para Roma para oprimir os judeus. Então ele diz, Jesus olha para esse homem, em uma prática desprezível, esse homem chamado Levi, traidor, e lhe diz, siga-me. E esse homem deixa tudo e segue ele. Agora, esse chamado está relatado em Mateus. Então agora nós vamos ler Mateus contando do chamado dele. E ele escreve assim, Mateus 9:9. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, quando ele me viu, ele nunca viu Levi. A primeira vez que ele colocou os olhos em mim, ele viu Mateus. Sabe o que significa Mateus? Presente de Deus. Ele viu eu num lugar que eu não deveria estar, com escolhas que eu não deveria ter feito, de uma família que talvez não fez as coisas que deveria fazer. Ele me viu, e a primeira vez que ele me viu, ele não viu Levi, ele viu o presente de Deus simplesmente sentado aonde não deveria sentar. E aí ele me chamou a partir do que ele já enxergava na minha essência. O que Deus vê quando olha para você? O que eu vim dizer para você, para a gente encerrar isso aqui é, Ele vê você, Ele sabe muito mais profundamente quão pecador você é. Ele sabe muito mais profundamente do que nós mesmos, o quão merecedor da ira de Deus nós somos. Mas Ele nos ama de um jeito que ninguém é capaz de amar. O que Ele vê?
por baixo de tudo isso. Só que a pergunta é se você vai abrir mão do encantamento da serpente, de continuar diagnosticando a sua própria vida e dizer: Senhor, eu estou sentindo isso, eu tenho esses pensamentos sobre mim, mas eu quero deixar o Senhor me definir, porque afinal, o dono do conhecimento do bem e do mal não sou eu, Senhor, é você. Ao olhar para mim, Senhor, o que você vê? E eu quero viver a partir dessa verdade, dessa revelação. Senhor, hoje nós abrimos mão do nosso orgulho de achar que nós sabemos, de achar de viver debaixo do nosso próprio olhar, ou debaixo do olhar dos outros. Senhor, nós voltamos hoje para a Tua presença. Nós voltamos hoje para o Teu olhar. O que o Senhor vê quando o Senhor me vê? O que o Senhor viu antes da fundação do mundo, a ponto de sacrificar o seu Filho único para me resgatar? O que o Senhor vê? Pode fechar os seus olhos comigo? Senhor, eu estou diante de homens e mulheres que estão entregando suas vidas, Pai, para um sacerdócio, Senhor. Eu estou diante de pastores, Senhor, que estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, para cuidar dos feridos, Senhor, para cuidar dos doentes, Pai. Mas, Senhor, nós só temos para dar aquilo que o Senhor primeiro nos deu, Senhor. Então eu queria clamar ao Senhor junto com os meus irmãos: revela-nos quem nós somos para o Senhor. Senhor, revela-nos como o céu nos chama. Revela-nos. Senhor, não nos deixe continuar vivendo uma distorção, Senhor. Senhor, nós abrimos mão do nosso orgulho e da nossa vaidade hoje aqui para entrar nesse lugar de santidade, de viver debaixo da Tua palavra, da Tua verdade, Senhor. Abrimos mão, Senhor, do que foi declarado sobre nós por bocas malditas, Senhor, e hoje nós abraçamos a Tua palavra sobre nós. Espírito Santo do Senhor, caia sobre nós aqui e revela-nos quem nós somos, pois queremos negar a nós mesmos, queremos tomar a nossa cruz e nos ser crucificados, Senhor, sem ressalva. Senhor, nós confiamos no Teu amor. Senhor, hoje nós nos lançamos na Tua graça. Hoje nós nos lançamos na verdade que o Senhor não irá nos rejeitar. Muitas pessoas podem ter nos rejeitado, Senhor, mas o Senhor não irá nos rejeitar ao conhecer quem verdadeiramente somos, Senhor. E nos dá a graça, Senhor, de aonde o Senhor nos plantar, sermos fiéis. Não queremos mais nos entregar à tentação da vaidade de montar um personagem, Senhor. Nos encontre fiéis, Senhor, a quem o Senhor nos criou para ser. Pai, se eu hoje aqui sou alguém de um talento, me encontra fiel na multiplicação desse um talento. Se hoje alguém aqui tem 5 talentos, nos encontre fiéis na multiplicação desses 5 talentos. Se tem alguém aqui que recebeu 10 talentos, nos encontre fiéis naquilo que temos. Senhor, nós não queremos reter nem meio talento, mas nós não queremos tentar dar o que não temos, Senhor. Senhor, nós pedimos profissionais cheios de saúde, para dar, para entregar, Senhor.
que caia toda a máscara, Senhor. Que flui da dúvida de que se somos amados. Revela o teu amor nesse lugar, Senhor. Revela o teu amor nesse lugar. O amor que lança fora todo medo e nos dá a coragem de sermos quem o Senhor nos criou para ser. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, amados.